Gente, então, o assistir aqui, ele veio repetido, a gente já falou sobre ele. Vamos falar sobre o atender, tá? O verbo atender, gente, ele tem duas possibilidades. Uma delas é funcionar como verbo transitivo direto, tá? Sem preposição, portanto, no sentido de acolher, levar em consideração. Atendeste meu pedido. Você acolheu meu pedido, tá? Ou de dar atenção ao que é dito, tá? Aí, nesse sentido de dar atenção ao que é dito, a gente tem que utilizar aqui a preposição a, ou seja, a gente transforma esse verbo num verbo transitivo indireto, tá? Chamar. Chamar, gente, é um verbo bem cheio de particularidades. Ele meio que pode tudo, tá? É um rolo sem tamanho. Em regra, ele é um verbo transitivo direto, tá? Ele não recebe a preposição entre ele e o seu complemento, tá? Mas ele admite as seguintes formas quando o objeto for seguido de predicativo, ou seja, quando o objeto direto estiver acompanhado de um predicativo do objeto, de uma característica, tá? Que o esteja ali caracterizando no contexto em que ele está empregado, aí eu posso fazer essas combinações assim, ó. Vamos trocar por um substantivo, tá? Chamaram vou colocar um nome pequenininho, sei lá, Ive. Chamaram Ive feiosa. Vamos fingir que o Ive é homem, tá? O Ivelino. Chamaram-no feioso. Vamos trocar pelo substantivo próprio correspondente para a gente não ficar com aquele rolo do pronome oblíquo na nossa cabeça. Então, chamaram Ive feioso. Chamaram a Ive feioso. Chamaram Ive de feioso. E chamaram a Ive de feioso, tá? Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem que, de acordo com o pronome oblíquo utilizado, né, a gente vai ter caracterizado ali um objeto direto ou um objeto indireto, tá? Por quê? Porque, no caso que o predicativo, ele vai poder receber a preposição ou não, tá? Então, ele vai se comportar dessas 4 possíveis maneiras. Não tem muito mistério, meio que pode tudo, tá? Mas é importante vocês saberem disso, é uma particularidade do verbo chamar. Depois, o verbo chegar, que também funciona muito parecido, muito semelhantemente ao verbo ir, ao verbo vir, tá? São verbos intransitivos circunstanciais. Então, quando eu falo, eu cheguei em casa, tá? Esse em casa não é um complemento de um verbo, não é um objeto direto ou um objeto indireto, e sim um adjunto adverbial de lugar que está completando o sentido de um verbo intransitivo circunstancial. Tá, Daniele chegou, você consegue entender? Consigo. Se eu sou o interlocutor, né, se eu estou ali naquele contexto de fala, eu vou entender. Por exemplo, eu estou lá em casa, sei lá, meu noivo fala para alguém no telefone, Dani chegou. A pessoa vai entender que eu acabei de chegar, né? Ok. Mas, eventualmente, eu vou precisar de um complemento. Vamos supor, que horas você vai chegar em casa? Ou que horas você vai chegar no trabalho? Tá? É importante. Aqui, o adjunto adverbial vai ser regido pela preposição a. Observem o seguinte, vocês viram o tempo todo eu utilizando a preposição em, tá? O verbo ir, quem vai a algum lugar, tá? Essencialmente, ele vai cobrar a preposição a. O verbo chegar, ele vai admitir a preposição em. E isso está nos dicionários, tá, gente, de regência verbal. Por quê? Porque já existe uma flexibilidade muito grande e é muito delicado a gente trabalhar esse conteúdo, porque a língua está mudando o tempo todo e os dicionários estão acompanhando isso, principalmente os de regência. Tá? Então, a gente vai ver, assim, se vocês pegarem, tiverem a oportunidade de ver um dicionário de regência verbal, vocês vão ver que tem N preposições, tá? Mas sempre que puderem, né, se estão em dúvida e tudo mais, o a vai ser uma preposição bem empregada, quase sempre, tá? Gente, aqui não tem grandes dificuldades, tá? É só para vocês se situarem e eu estou, na verdade, apresentando para vocês esses verbos e explicando que eles podem mudar de sentido de acordo com a preposição. Esquecer e lembrar, né? São verbos que funcionam como verbos transitivos diretos se não forem pronominais, tá? Então, esqueci a bolsa.
Logo, eu não tenho aqui a preposição, porque é verbo transitivo direto, e não encontro aqui um pronome oblíquo, né? Me esqueci da bolsa, esqueci-me da bolsa, né? Para observar as regras ali de colocação pronominal. Aí sim eu teria que colocar uma preposição. Olha aí um exemplo. Quando eu tenho o verbo esquecer ou lembrar pronominal, ou seja, me esqueci, aí sim ele se transforma em verbo transitivo indireto, que exige a preposição de, tá? Então, eu esqueci a bolsa ou eu me esqueci da bolsa. Eu esqueci meus problemas ou eu me esqueci dos meus problemas, tá? Implicar, esse aqui, gente, o povo adora cobrar, tá? Por quê? Porque ele é um verbo, começa que ele já nem é tão conhecido assim, tá? A gente ouve, mas não emprega tanto assim, né? Implicar no sentido de acarretar, de gerar, né? Ele vai ser utilizado como verbo transitivo direto, portanto, sem preposição, tá? E implicar, no sentido de incomodar, o irmão mais novo implica, né? Ele implica com o irmão mais velho, daí é um verbo transitivo indireto, portanto, introduzido por uma preposição, e aqui a preposição com, tá? Depois, vamos lá. Lembrar ou esquecer, né? Aqui eu já falei, ficou colado, não sei por que ficou duplicado em alguns slides, tá? Morar ou residir é o verbo intransitivo circunstancial, tá? A gente já falou sobre esse verbo. Ele vai exigir um adjunto adverbial, indicando a circunstância, tá? Indicando, na verdade, o lugar, enfim. E esse adjunto adverbial vai ser introduzido pela preposição em, tá? Moro em algum lugar, resido em algum lugar, tá? Quando a gente for indicar distância, tá? Distância, sei lá, eu resido a 6 quilômetros do trabalho, tá? Eu moro a 6 quilômetros do trabalho. Aqui, nesse caso, o adjunto vai ser introduzido pela preposição a. É uma nuancezinha, tá? Por quê? Porque mudou o sentido, tá, gente? É o que eu falei para vocês, esses verbos aqui são um pouquinho mais complicadinhos, porque de acordo com o sentido eles se comportam de uma ou outra maneira. Ou eles nem exigem preposição, ou, diferentemente da sua função original, eles vão exigir uma preposição diferente, tá? De acordo com o sentido que eles expressam, tudo bem? Vamos agora para mais verbinhos. Eu acho que eu trouxe mais verbos para vocês. Namorar. Gente, isso aqui é um clássico, né, gente? Ninguém namora com ninguém. Só gente que é pobre. Pobre do quê, professora? De conhecimento, tá? Porque quem é rico em conhecimento namora alguém. Ai, professora, sério? Pô, sério que eu não namoro com a minha cremosa, professora? Não, tu não namoras com a tua cremosa. Tu namoras a tua cremosa. Tá? Obedecer. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém. Assim como desobedecer, tá? Então, as crianças obedecem ou desobedecem aos pais, tá? Reparem aqui a crase, ó. Eu tenho a preposição a, que é a preposição exigida pelo verbo, mais os pais. Ou seja, o artigo definido masculino aqui, né? Quando eu falo que Joana obedeceu à ordem, eu tenho a mesma preposição exigida pelo verbo, beleza, mais o artigo que está determinando o substantivo ordem, o artigo feminino, tá? Esses dois juntos geram a contração e o sinal grave indicador do fenômeno que a gente chama de crase, tá? Gente, só para adiantar, para dar um gostinho já do conteúdo de crase. Seguimos? Vamos lá. Depois, perdoar. Perdoar é um verbo interessante, tá? Tem as suas particularidades. Ele pode funcionar como verbo transitivo direto e indireto, né? Clarice perdoou a dívida, por exemplo, tá? Ou um verbo transitivo indireto, quando o complemento for objeto indireto de pessoa. Perdoava a dívida aos seus devedores, tá? Então, se eu tenho a pessoa aqui, né, aí eu uso como verbo transitivo indireto, que se liga ao seu complemento pela preposição a, tá? Depois, precisar. Quem precisa, precisa de algo. Esse é um clássico, né? Então, no sentido de necessitar, é um verbo transitivo indireto, perdão, que a voz está falhando, introduzido, né, com o seu complemento introduzido pela preposição de. Tá? Se for precisar no sentido de indicar com exatidão,
Aí sim a gente tem verbo transitivo direto, tá? A vendedora não soube precisar o valor das peças, tá? É no sentido de indicar, de definir com exatidão. Vamos para mais verbos. Tem que ficar ligada no horário porque a gente tem bastante regrinha de crase para ver hoje. E tem os exercícios, tá? Preferir também é um verbo que as bancas gostam de colocar. Por quê? Porque é um verbo que muita gente emprega equivocadamente, tá? É um verbo transitivo direto e indireto. Prefiro banana a maçã. Atenção, não admite o uso de locução conjuntiva mais que, ou mais do que, né? Prefiro mais a banana do que maçã. Não existe isso. Eu prefiro banana a maçã. Eu prefiro melão a goiaba. Eu prefiro estudar a trabalhar, tá? Proceder. Proceder é um verbo também interessante. Ele pode funcionar como intransitivo, se ele tiver ali a noção de ter fundamento ou agir. Na cariação, os depoimentos das testemunhas não procederam, um verbo intransitivo, tá? Ou pode funcionar como verbo transitivo indireto, que vai exigir a preposição a, no sentido de iniciar, de realizar. Procedeu na audiência, o juiz procedeu à oitiva das testemunhas. Ou seja, esse a aí com crase, né? Proceder a algo, a quê, professora? A oitiva, né? Junta os dois e dá a oitiva das testemunhas. Vocês devem aí estar estudando o processo, né? Eu acho que cai no concurso de vocês processo penal, processo civil. Então, vocês sabem muito bem oitiva e vocês já estão familiarizados com esses termos, mesmo, eventualmente, quem não seja tanto da área assim, né? Responder é um verbo transitivo indireto e também direto, tá? Respondeu-lhe a carta. Por que se lê ali, professora? Porque respondeu algo a alguém, tá? Aqui é o objeto indireto, aqui é o objeto direto, tá? Quando o complemento for coisa, tá? Ele vai se comportar como um verbo transitivo indireto. E aí vai exigir a preposição a. Exemplo, não respondeu a pergunta que lhe fiz, tá? No sentido de responsabilizar-se, a gente tem como verbo transitivo indireto que vai exigir a preposição por. A partir dos 18 anos, cada um responde pelos seus atos, tá? Ou é responsável, reparem, é responsável pelos seus atos. Tá? Na verdade, a gente tem aqui um verbo denominal, ele responder, né? Enfim, ele pode ter vindo ali da responsabilidade, e tanto que as regências vão ser muito semelhantes, apesar de ser uma nominal e uma verbal, tá? Simpatizar ou antipatizar, tá? É o verbo transitivo indireto com preposição com. Não simpatizo com grandes causas. E aqui é importante também. Aqui é muito comum vocês não, né? Espero que não. Mas não se admite as construções como me simpatizei com fulano. Eu não me simpatizo com ele. Errado. Eu não simpatizo com alguém. Eu não uso aí esse pronome, não é um verbo pronominal, tá? Tudo bem até aqui? Eu espero que sim. Ao vício aí de dar aula presencial, né? Perguntando, conversando com os alunos. Como é que vocês estão emocionalmente? Eu sempre penso nisso. Será que o pessoal tá bem da cabeça, não endoidou ainda em casa? Eu confesso para vocês, né? Já falei, vocês já sabem que eu estou trabalhando basicamente em casa. Eventualmente eu saio, né? Venho gravar aula aqui para vocês, preciso fazer alguma coisa. Mas, basicamente, estou trabalhando em casa e eu estou à beira da loucura. Estava aqui conversando com o Felipe, Felipe, olha, sem condições. Chamei o Cremoso, falei, Cremoso, vamos para uma pousada em algum final de semana desses aí, porque eu tô surtando. É muito complicado. Não posso encontrar os amigos, os friends, porque, enfim, não é que não posso, sei que tem muita gente já se encontrando, mas acho que não acabou ainda a quarentena, né? A gente tem que se cuidar ainda, evitar alguns excessos. Então, pelo menos, vou mudar os ares, porque senão eu vou dar uma surtada violenta e não vai demorar, tá? Gente, só o fato de não poder me emperequetar todos os dias, gente, é desesperador, tá? Gente, então, simpatizar, ok. Ninguém vai mais dizer que eu me simpatizo ou eu me antipatizo com a minha vizinha. Não. Eu não simpatizo com a vizinha. Tá? Eu não simpatizo com a vizinha. Não vem me dizer que eu não me simpatizo, que se eu escutar, eu corrijo. E corrijo fazendo escândalo ainda por cima. Visar. Visar é um verbo que o povo adora também cobrar, prestem atenção. Visar no sentido de apontar para o alvo, mirar, tá? É um verbo transitivo direto. O atirador visou friamente o seu alvo, sem preposição.
Agora, no sentido de assinar, dar visto, eu também tenho como um verbo transitivo direto, logo não se exige a preposição, só que, claro, o sentido foi alterado, tá? Então, o chefe visou o cheque e deu ao entregador. Visou, assinou o cheque. Professora, eu nem sabia que visar era sinônimo de assinar. Agora você está sabendo e mais do que sabe que funciona como verbo transitivo direto, logo não tem preposição, tá? Agora, visar, e é esse aqui que eles adoram, no sentido de almejar, de desejar, perseguir, tá? É um verbo transitivo indireto e ele se liga ao seu complemento pela preposição a. Então, há anos visava ao cargo por seu inimigo conquistado. Ai, que horror, que invejoso, gente. É isso aí, tá aqui a preposição, tá? E aqui justamente que vão acontecer as frases, ó. Visava ao cargo, se eu trocar aqui por promoção. Tá? Eu continuo tendo visar a, porque eu tenho a regência mantida, né? Então, eu tenho essa preposição. Só que promoção é uma palavra que vai requerer, né, vai admitir um artigo definido feminino, a promoção. Junto os dois, tá, o artigo feminino. Junto os dois dá o a com crase, tá? Então, há anos visava a promoção por seu inimigo conquistada, tá? Aí a gente vai estudar concordância também, tá? Gente, então, esses aqui eu chamo bastante atenção pro verbo visar, tá? Esses aqui, eles gostam de cobrar. Cobrar como, professora? Com crase? Eles não vão ficar perguntando regra de regência para vocês. A gente só estuda regência para estudar crase. Poxa, professora, que conteúdo do demônio. Sim, a gente precisa de vários conteúdos para entender a crase. Por isso que não adianta. Tem gente que quer estudar crase no grito. Eu vou sentar, eu vou decorar todas as regras. Mofou com a pomba na balaia. Quem não é de Florianópolis, fique conhecendo esse ditado. Querido, não adianta nada. Tá? Não adianta, deu com os burros na água, tá? Porque se você quer estudar crase, você precisa de alguns conhecimentos prévios. Transitividade verbal, um pouquinho de análise sintática é necessário, sim, não tem como, tá? E óbvio, regência, não tem como abrir mão disso, tá? Termos deslocados, gente, isso aqui, não é que isso aqui é importante, isso aqui é muito importante. Quando, professora? Da equivalência e transformação de estruturas, tá? Eu falei para vocês na primeira aula que esse conteúdo a gente ia trabalhar paralelamente a todas as aulas, porque não existe especificamente um conteúdo, equivalência e transformação de estruturas. Não, a gente tem equivalência e transformação de estrutura, transformando dois períodos simples em um composto. A gente tem equivalência e transformação de estrutura, transformando uma oração subordinada substantiva desenvolvida por uma reduzida, ou uma transformação de voz ativa para voz passiva. Tudo isso são conteúdos que vão perpassar os nossos conteúdos, tá? Então, olhem aí. As orações subordinadas adjetivas vão receber a preposição antes do pronome relativo que as introduz, se assim exigirem os verbos que as compõem. Professora, eu não entendi bulhufas. Calma. Vejam os exemplos. Gostamos de lindos casacos. Ó, vamos analisar aqui, tá? Esse verbo gostar exige preposição? Ô, professora, óbvio, a preposição tá gritando, ela tá querendo pular no meu olho. Isso, gente, tá aqui a preposição de, ok. Só que observem que aqui eu tenho um período simples. Se eu transformar esse período simples em um período composto, tá? Composto por uma oração principal e uma oração subordinada adjetiva, essa oração subordinada adjetiva vai ter que ser introduzida pela mesma preposição se o verbo requerer essa preposição. E aqui a gente já viu que ele requer a preposição de, tá? Então, os casacos dos quais gostamos são lindos, beleza, tá? E não os casacos que gostamos. É muito recorrente esse erro, gente. O casaco que eu gosto é muito legal, ele é peludinho. Ele não me faz espirrar. Aliás, para mim que tenho rinite é uma benção, né? Um casaco que não faz espirrar é praticamente uma agulha no palheiro. Gente, seguinte, essa preposição aqui, ó, aqui eu tenho meu pronome relativo, os quais, tá? Pronome relativo introduzindo a oração subordinada adjetiva, tá? Só que reparem, eu não posso simplesmente trocar, tá? Fazer essa correspondência sem a preposição, porque se originariamente o verbo, tá?
Gostamos, o verbo gostar exige uma preposição, ele vai continuar exigindo no período composto. Ele não perde a sua transitividade. Então, os casacos dos quais gostamos, ou poderia também colocar os casacos de que gostamos. Beleza? Tá? Aqui, o que, né? A qual, os quais, as quais, são, claro, devidamente guardada a correspondência de gênero e de número, eventualmente, tá? São sinônimos, não tem muito estresse aqui, tá? Então, essa correspondência tem que ser mantida. Aspiro ao melhor cargo. O cargo a que aspiro é o melhor. Eu transformei uma oração sozinha, um período simples, em um período composto por subordinação, cuja oração subordinada é uma oração subordinada adjetiva, tá? E assim como na oração, quando colocada em período simples, também deve trazer a preposição, por quê? Porque o verbo continua aqui. Então, o cargo a que aspiro, eu aspiro ao cargo, tá? Vai permanecer recebendo a preposição, porque aspirar, a gente acabou de ver no sentido de desejar, é um verbo transitivo indireto introduzido pela preposição a, tá? Vai exigir a preposição a na sua regência, para que tenha a sua regência perfeitamente respeitada, tá? Não sei se vocês gostam de estudar copiando e tal, eu sempre gosto de estudar copiando. Aliás, faz tempo que eu não estudo para prova, para concurso, para nada, tempo não, né? Pouco tempo, mas eu tô sempre fuçando alguma coisa. Agora eu tô pensando em fazer uma pós em Direito Tributário, Felipe, tô animada. Tá? Talvez aproveite a pandemia aí, que tem bastante coisa de EAD e tudo mais, mas eu ainda sou do papel, sabe? Eu gosto, aliás, eu só faço pós-estudo, só EAD. Depois que eu descobri o EAD, gente, assim, ó, pra mim, né? Eu sei que tem gente que gosta do presencial e faz falta, troca com o professor, aquela troca diária, aquele contato físico, né? Aquele aluno que fica na nossa frente, recebendo aquela baba, né? Ou eu enquanto aluna também, porque todo professor é aluno o tempo todo, né? Fica ali na frente anotando, recebendo vendo de perto os defeitos do professor, né? Aquela maravilha, é o primeiro a notar que o professor veio do banheiro e esqueceu o zíper aberto. Eu sou esse tipo de aluna, tá? Faz falta? Faz, mas olha, depois que eu descobri o EAD, gente, assim, ó, quer ver assim aquele acelerador 2.0? 2.25. Gente, eu adoro. Eu espero que vocês estejam me vendo nessa velocidade, porque deve ficar engraçado. Eu já falo rápido, né, Felipe? Eu quero ver, ó, eu vou lançar o desafio, tá? Mandem mensagem para as meninas e digam assim, ó, eu assisto a Dani no 2.25. Eu quero ver se tem uma pessoa guerreira, tá? Porque essa eu duvido. Que assim, eu já falo rápido, eu já falo pelos cotovelos, né? Imagina a pessoa me assistindo 2.25. Eu duvido, tá? Ah, esqueci de falar do cujos. O cujo também é pronome relativo, ó. Referi-me aos presentes de Letícia, só que ele indica posse, tá? Ali está Letícia, a cujos presentes me referi. Puta merda, tá? Então, observem que eu continuo me referindo a algo, só que aqui eu tenho, né, esse complemento num período composto, tá? E óbvio, uma oração adjetiva, eu tenho um pronome relativo, só que a preposição do verbo referir-se, né? O verbo se referir, vai ter que acompanhar a sua, no caso, a ideia ali como se eu tivesse um predicativo, tá? Mas como a gente já tem essa oração desenvolvida, né? Num período composto, então ela vai permanecer sendo acompanhada pela preposição originária do verbo, tá? Não tem muito mistério, gente. É para vocês ficarem ligados mesmo. Acontece de a gente suprimir? Acontece, tá? Principalmente na fala. Mas na escrita e para efeitos de prova, de concurso, sou obrigada a trazer isso aqui para vocês, tá? A mesma coisa aqui, as orações subordinadas substantivas completivas nominais, tá? Ó, as subordinadas substantivas completivas nominais receberão a preposição antes da conjunção subordinativa integrante que as introduz. A mesma história da oração adjetiva, tá? Só que a diferença é que aqui é uma substantiva completiva nominal.
tá? Atenção, não se aconselha a supressão desse nexo prepositivo. Professora, o que é um nexo prepositivo? É a mesma coisa dos exemplos de antes lá na oração adjetiva. É eu manter o nexo, tá? Ou seja, a ligação do verbo com a sua preposição, tanto no período simples quanto no período composto, tá? Gente, se eu tenho regência do verbo, a regência é do verbo. Não importa se ele vai estar num período simples ou num período composto. Por isso que a gente tem que se resguardar nesse sentido. A mesma coisa para um nome, tá? Então, não havia dúvidas de que Martina o matara, tá? Muito comum de falar, não havia dúvidas que Martina era assassina. Gente, não. Não havia dúvidas de que Martina era assassina, de que Martina o matara, tá? Marileia estava ansiosa porque seu marido voltasse. Professora, ficou horrível essa construção, mas ela está perfeita. Ansiosa por algo, né? Ou para algo, para que seu marido voltasse, tá? Eu mantenho aqui a preposição por, para, geralmente são os nomes ou os verbos que exigem uma, geralmente admitem a outra, tá? Então, é a mesma história da oração subordinada adjetiva, só que aqui é para completiva nominal substantiva, tá? Quando a gente tem a oração desenvolvida, assim, a gente tem que manter, e também nas reduzidas, tá? Mas a gente tem que manter a preposição exigida originariamente pelo verbo ou aqui pelo nome, tá? Gente, agora a gente entra na segunda parte do nosso conteúdo, que é a regência nominal, que é bem fácil, gente, bem fácil mesmo. Pegou a regência verbal? Peguei, professora. Não pegou? Volta. Volta, assiste de novo a parte de regência verbal, que é bem importante. Não fica avançando no conteúdo sem entender bem, tá? Porque a regência, sem entender bem regência verbal, não vai entender a nominal, que é muito mais fácil, porque já pegou aquele conteúdo inicial, a ideia geral, né? E muito menos a parte de crase, não tem como, tá? Então, regência nominal, gente, já adiantei para vocês 1000 vezes, tá? A regência nominal vai ser o complemento, tá? De determinados nomes e a forma como esses complementos vão se ligar aos nomes que os requerem, né? Sendo sempre por meio de uma preposição. Ou seja, na regência nominal, a gente já sabe que a gente vai ter um nome ligado ao seu complemento por uma preposição. A questão é saber que preposição vai ser essa. Como que vocês vão saber isso? Estudando os nomes, os principais nomes e as preposições que eles exigem. Então, eu vou ter um nome, ó, a regência nominal, tá? Regência nominal. Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. A última vez que a gente gravou aula, semana passada, não me lembro. A gente tá indo bem aos pouquinhos por causa da pandemia. Eu reclamei de dor no pé, né? Porque eu sempre venho de salto. Daí o Felipe assim, tá, mas eu não entendo pra que tu vem de salto. Tu és a única que vem gravar de salto, sempre assim, né? Aí eu assim, tá, Felipe. Daí eu fui lá e tirei o salto. Né, Felipe? Eu não tô mentindo. Eu tirei o salto dele, aí ele olhou assim, sabe aquela assim, tipo, não quero ser indiscreto nem indelicado? Daí ele olhou, entendi, professora. Então assim, gente, deve ser engraçado. Às vezes vocês têm aula com a professora Giglione, professora Marciane, Major, né? Pessoas de estatura alta ou normal, né? Por assim dizer. E aí depois aparece eu, né? Fico só pensando o choque que não deve dar. Deve demorar uma meia hora aí pra se adaptar, né? Mas assim, ó, o consolo, né? É que geralmente eu procuro vir maquiadinha, arrumadinha, né? Hoje eu vim mais jogada. Mas assim, geralmente eu tento dar uma caprichada pra vocês, porque ninguém merece, né? Ainda vem, imagina se eu venho com o look quarentena. Gente, só por Deus, vocês não têm noção os meus looks de andar em casa. A pessoa que me vê andando na rua, assim, arrumadinha, quer ver pra gravar aula, que eu venho ajeitadinha, maquiada, não vai me reconhecer se tocar o interfone lá da minha casa, tocar a campainha e eu for atender. A pessoa vai achar que é, não sei, gente, é a usurpadora. Foi a usurpadora que foi à minha casa, roubou a minha pessoa, tá? Tomou posse de tudo que é meu e me escondeu numa gaveta. Me colocou num caixote, me matou, me esquartejou. Porque, assim, sério, gente, é uma bagaceira sem limites, tá? É, assim, mix de estampas. Vocês gostam de mix? O mundo tem que estar preparado para, depois da quarentena, descobrir que, na verdade, eu sou o Falcão.
tá? Eu gosto de usar xadrez com florido, isso em casa, né? É que o mundo ainda não está preparado para receber, para compreender, para abraçar a maneira como eu me visto de verdade, tá? Então, um dia eu chego lá. Lembram que eu falei para vocês que eu gosto de calças estranhas? Pois é, eu gosto. E essa é uma pista de que eu sou praticamente Falcão. Tá? Eu tenho coisas estrambólicas, eu tô tentando ser moderada aqui, mas eu beiro a breguice de uma forma, olha gente, vão por mim. Mas voltando, eu fiz todo esse parênteses porque eu fui esticar o braço e eu estiquei o máximo que eu conseguia mesmo com o salto, tá? Então a regência nominal vai ser justamente esse nome que vai exigir o seu complemento. Professora, que nome leva o complemento do nome? É o objeto nominal? Para, professora, tá me confundindo. Criatura, o complemento do nome é o complemento nominal. Complemento, professora, não pode, é complemento. Complemento nominal. Sempre com uma preposição de, para, com ou a preposição a, tá? Ou outras, enfim, botei aqui só para exemplificar, tá? Estabelecendo essa relação aí de interdependência sintática. O termo regente é o nome e o termo regido, que é o complemento. Professora, e quando você fala em nome, o que você quer dizer? Eu quero dizer que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tá? São esses aqui. Isso aqui que vai aparecer para vocês. Professora, eu preciso estudar, não tem nenhuma exceção. Calma, gente. A língua portuguesa não é matemática. Se eu for fuçar, pode ser que eu encontre outra coisa. Mas isso aqui é a regra, gente. Isso aqui é o que vocês precisam para a prova de vocês, tá? Então, quando essas classes gramaticais, tá? Que a gente chama de nome para efeitos de análise sintática, exigirem o seu complemento por meio de uma preposição, tá? Aí sim, vocês vão se deparar com as hipóteses de regência nominal. Nossa, o meu quadro é sempre feio, né? Não importa quão organizado eu tenho que ser, eu sempre faço lembança, tá? Então, isso aqui é uma forma com efeito visual, um apelo visual, tá? De mostrar o que está dito aqui, tá? Eu chamo a atenção para o seguinte, tá? Que eu já ia esquecendo de falar. No caso dos advérbios, quando terminados em mente, vagarosamente, aleatoriamente, tá? Eles vão exigir a mesma preposição dos adjetivos dos quais eles vieram, tá? Os adjetivos originários, tá? Vamos lá então para a nossa tabela. Gente, essa tabelinha aqui tá lá no material de vocês. Eu trouxe ela completa aqui, tá? Vou tentar aqui chamar a atenção para alguns, tá? Os mais importantes. Acessível, né? Acessível às pessoas, vai dar uma crase, porque vai precisar da preposição. Eu tenho afeição por alguém ou afeição a algo, tá? Vamos ver, alheio é importante, alheio às vontades, tá? Ansioso por, atentatório à justiça, aí daria uma crase, tá? Aversão por, aversão para, tenho aversão a algo, tá? Avesso no sentido sempre de oposição, né? A Daniela é avessa a críticas, tá? Então, eu empreguei ali uma preposiçãozinha, aliado a também, ou com. Eu nunca gosto de... A preposição com, para mim, ela sempre empobrece um pouquinho o discurso. Se o nome ou o verbo admitem a preposição a e também a preposição com, mantendo-se o mesmo sentido, eu sempre vou preferir a preposição a, tá? Ela é sempre mais chique, por assim dizer. E vocês percebem que eu sou muito chique, né? Análogo, aquilo que é análogo a alguma coisa, né? Antipatia por... Ai, professora, eu tenho uma antipatia pela minha vizinha. Ah, querido, pois é. Eu também. Mentira, eu me dou bem com as... Graças a Deus, eu me dou bem com todos os meus vizinhos. Apto a exercer determinada função, tem a preposição a, ou apto para exercer. Atencioso com, imune ao coronavírus, é o sonho de todo mundo, né? Mas não pelos meios tradicionais, queremos uma vacina, né? Indulgente com, inerente a algo, inerente que pode cair na prova de vocês, né? Uma palavra, um nome que eles gostam de utilizar.
Coerente com, compaixão por, tá? Para com, né? Compatível com. Aqui eu estou apresentando para vocês como se eu fosse um dicionário, como se eu estivesse lendo um dicionário, porque estudar regência é entender aquele raciocínio todo que eu já fiz para vocês, no raciocínio dos verbos, e utilizar a preposição adequada. A diferença é que para regência nominal, a gente sempre vai ter uma preposição, tá? Ligando ali o nome que está requerendo o seu complemento e o próprio complemento, tá? E aí o estudo dessas preposições é lendo o nome e a preposição que ele requer, tá? Reparem, gente, leiam a listinha que eu passei para vocês, imagino que no material do professor Sidney também tenha outras listas, tá? E sublinhem aqueles que chamam mais a atenção de vocês, aqueles que vocês possam pensar assim, poxa, se isso aqui cair numa prova, eu vou ficar em dúvida. Eu não sabia que esse nome utilizava essa preposição, ou que esse verbo admitia essa preposição, ou esse sentido, tá? Os verbos são mais perigosos, porque alguns verbos, como a gente viu ali, muitos verbos, terão alteração de sentido. E para cada sentido, muitas vezes, eu tenho uma preposição distinta. Aqui para os nomes não, tá? Então, conforme, né? Conforme tal coisa, tá? Ou em conformidade com, tá? Conforme a lista de aprovados, tá? Constituído por, eu gosto de usar constituído por, tá? Mas também admite de e com. Contente com, tá? Contigo a, só admite essa, tá? Cruel com, para com. Desgostoso com, curioso por. Curioso de eu não gosto muito, mas admite, tá? Desprezo por, tá? Devoção a Nossa Senhora, devoto a Nossa Senhora, tá? Dúvida acerca de, professor, acerca de, é preposição, uma locução, tá? Uma locução prepositiva. De, em, sobre, empenho por, empenho em, professora, eu me empenhei em fazer esse trabalho, mas não fui bem, tá? Olha ali a preposição acompanhando o complemento nominal, que na verdade é uma oração subordinada reduzida, tá? Só para vocês se ligarem. Fácil de, fácil para, fácil a. Falho, feliz, esses não são tão importantes, tá? Hostil, junto é importante, junto a ou junto de, tá? Visitei a minha avó junto aos meus pais, preposição ali, né? Ou junto dos meus pais, tranquilo. Lento, pasmado, esses não são tão importantes. Preferível é importante, tá? Preferível a. Propício a também, próximo a ou de, ou rente a ou de. Residente em, tá? Respeitoso com, respeitoso, né? Simpatia, mesma coisa. Situado em, melhor, né? Preferível. Solidário, suspeito, último, união, versado, vizinho de, tá? Ou as casas são vizinhas. O meu prédio é vizinho com outro prédio. Também pode, vocês viram que tem o com ali, tá? E agora a gente entra na parte de crase, gente. Agora que a gente vai testar se deu certo o ensino de regência, porque na regra geral de crase é simplesmente a gente aplicar a regência correta e perceber se o termo subsequente, se o termo ali, o complemento, tá? Ou o adjunto adverbial vai admitir um artigo definido a na frente, ou as no plural, tá? Se admitir ou se exigir, e se a preposição anterior for o a preposição a, vai dar crase, tá? A gente vai fazer um intervalo rapidíssimo só para eu tomar uma aguinha e dar uma descansada na voz, e daqui a pouquinho a gente já retoma com o estudo da crase aqui, que daí sim vocês vão ficar animados, que eu tenho certeza que tem muita gente que chegou até aqui só para estudar a parte de crase, porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade. Beijinho, até daqui a pouco.